Você já percebeu que algumas das pessoas mais inteligentes que existem vivem presas em vidas que não parecem refletir todo o seu potencial? Não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento. Muitas vezes é exatamente o contrário. Paradoxalmente, a inteligência, que deveria abrir portas, acaba criando armadilhas invisíveis. E o mais curioso é que a maioria dessas pessoas nem percebe que está cometendo o mesmo erro silencioso todos os dias. Um erro que parece lógico, racional e até inteligente, mas que no longo prazo pode travar decisões, atrasar sonhos e manter uma vida inteira no modo de espera. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. Existe uma crença muito comum sobre pessoas inteligentes. A ideia de que elas sempre tomam as melhores decisões, que analisam mais, calculam melhor os riscos e evitam erros óbvios. Em teoria, isso deveria funcionar. Quanto mais você entende o mundo, mais preparado estaria para agir nele. Mas a realidade raramente segue essa lógica simples, porque a inteligência não é apenas uma ferramenta para resolver problemas, ela também é uma máquina poderosa de criar dúvidas. E quando essa máquina funciona sem limites, ela começa a trabalhar contra você. Pessoas muito inteligentes costumam enxergar mais probabilidades do que a maioria. Elas conseguem prever cenários, imaginar consequências, antecipar erros antes mesmo de acontecerem. Isso parece uma vantagem enorme, não é? O problema começa quando essa habilidade se transforma em um ciclo infinito de análises. Enquanto muitas pessoas tomam decisões imperfeitas e seguem em frente, pessoas muito inteligentes ficam presas analisando todas as variáveis possíveis. Elas querem escolher o melhor caminho, o mais eficiente, o mais seguro. Mas quanto mais você analisa, mais possibilidades aparecem, e quanto mais possibilidades existem, mais difícil fica escolher. É como estar em frente a dezenas de portas abertas, sabendo que apenas algumas levarão ao lugar certo. Em vez de escolher uma e seguir, você tenta prever o que existe atrás de cada uma delas. Você tenta calcular qual tem a maior chance de dar certo. E nesse processo, algo curioso acontece. O tempo passa. Enquanto você pensa, planeja, analisa e reconsidera, outras pessoas já entraram em uma porta qualquer. Algumas escolheram errado, outras acertaram por sorte. Mas todas elas aprenderam algo. Enquanto isso, quem tenta evitar todos os erros possíveis acaba cometendo um erro diferente: não agir. Esse fenômeno tem até um nome na psicologia: paralisia por análise. E quando pensar demais se torna um obstáculo para agir, e ironicamente, quanto maior sua capacidade de raciocínio, maior o risco de cair nessa armadilha. Talvez seu cérebro sempre consegue criar mais um argumento para esperar um pouco mais. Ah, talvez eu devesse estudar mais antes. Talvez eu ainda não seja no momento certo. Talvez exista uma estratégia melhor. Talvez eu precise me preparar um pouco mais. E essas frases parecem exatamente racionais. O problema é que, muitas vezes, elas não são sinais de inteligência, são sinais de medo disfarçado de lógica. E quando você começa a olhar para através desse filtro, algo silencioso acontece. O movimento diminui, as decisões ficam mais raras, os riscos desaparecem, mas junto com eles, desaparecem também as oportunidades. E sem perceber, muitas pessoas inteligentes acabam vivendo de uma forma curiosamente segura e curiosamente limitada. Elas sabem muito, mas experimentam pouco. Elas entendem o jogo, mas demoram demais para entrar em campo. É exatamente aqui que começa o maior erro que pessoas inteligentes começam na vida. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidades. É acreditar que pensar mais sempre levará à decisão perfeita, quando na verdade a vida quase nunca recompensa decisões perfeitas. Ela recompensa movimento. Na próxima parte, existe um detalhe ainda mais estranho sobre esse comportamento. Um mecanismo mental que faz pessoas inteligentes acreditarem que estão sendo exatamente racionais, quando na verdade estão apenas evitando agir. Quando você percebe esse padrão, começa a enxergá-lo praticamente em todos os lugares. Existe um detalhe ainda mais curioso nesse comportamento, algo que passa despercebido, até mesmo por pessoas extremamente racionais. Quanto mais inteligente alguém é, mais fácil se torna justificar a própria indagação. Isso acontece porque inteligência também significa ter mais argumentos disponíveis, mais explicações, mais teorias, e mais formas de interpretar a realidade. Então, quando surge uma oportunidade, mudar de carreira, começar um projeto, abrir um negócio, criar algo novo, a mente começa a trabalhar. E ela trabalha muito bem. Ela analisa riscos, calcula probabilidades, compara cenários, lembra de estatísticas, recorda histórias de fracasso, analisa tendências de mercado, questiona o time ou questiona o contexto. E tudo isso parece extremamente lógico. O problema é que, muitas vezes, essa análise não está sendo usada para encontrar uma forma de agir, mas para encontrar uma forma de adiar. É como se o cérebro estivesse procurando uma justificativa elegante para permanecer exatamente onde está.
porque agir sempre envolve um desconforto inevitável, a possibilidade de errar. E errar, para muitas pessoas inteligentes, tem um peso psicológico muito maior do que para a maioria das pessoas. Desde cedo, elas costumam ser vistas como a pessoa que acerta, a pessoa que entende rápido, que resolve problemas e que raramente falha. E sem perceber, uma identidade começa a se formar. A identidade de alguém que precisa estar certo. Só que a vida real não funciona como uma prova de matemática. Na vida, muitas decisões precisam ser tomadas sem informação suficiente, sem garantia, sem certeza. É exatamente nesse ponto que algo começa a travar. Porque quando sua identidade está ligada à ideia de estar certo, correr o risco de errar se torna ameaçador. Então o cérebro cria uma solução silenciosa. Se você não decide, você não erra. Se você não tenta, você não falha. E se você não entra no jogo, você nunca perde. Parece seguro, mas existe um efeito colateral escondido nisso. Quando você evita erros, você também evita evolução. Porque quase tudo que realmente muda uma vida envolve um período inicial de tentativa, erro, reajuste e aprendizado. Empreender envolve erros, criar algo novo envolve erros, aprender uma habilidade nova envolve erros, até construir relacionamento envolve erros. Mas quando alguém se acostuma a analisar demais antes de agir, a vida começa a se transformar em um grande laboratório teórico. A pessoa entende tudo sobre o jogo, mas joga pouco. Ela lê sobre investimentos, mas nunca começa a investir. Estuda sobre negócios, mas nunca lança um projeto. Ou aprende sobre criatividade, mas nunca publica nada. E o tempo passa de uma forma estranha. Porque do lado de dentro da mente, parece que muita coisa está acontecendo. Há reflexão, há planejamento, estudo, análise, mas do lado de fora, quase nada muda. E talvez essa seja uma das armadilhas mais sofisticadas da inteligência. Ela pode criar a sensação de progresso, sem que exista um progresso real. Você sente que está se preparando, mas preparação infinita é apenas uma forma confortável de procrastinação. Enquanto isso, pessoas menos analíticas e muitas vezes menos preparadas acabam avançando mais rápido. Não porque sabem mais, mas porque toleram errar mais cedo. Elas começam antes de se sentirem menos prontas, e isso muda tudo. Porque a vida tem uma regra silenciosa que raramente aparece em livros ou palestras. Clareza quase sempre vem depois da ação, não antes. Você não entende um caminho apenas pensando nele, você entende caminhando. É exatamente por isso que o maior erro que pessoas inteligentes cometem não está na falta de conhecimento, está na expectativa de que conhecimento suficiente eliminará a incerteza. Mas a incerteza nunca desaparece completamente. E na próxima parte, existe um ponto ainda mais profundo sobre isso, um ajuste mental simples, que pode libertar pessoas inteligentes dessa armadilha silenciosa e transformar a inteligência em algo muito simples e poderoso: a ação. Existe, porém, uma mudança de perspectiva que transforma completamente essa dinâmica. E curiosamente, ela não exige que você se torne menos inteligente. Exige apenas que você use a inteligência de uma forma diferente. A maioria das pessoas inteligentes tenta usar o pensamento para evitar erros, mas as pessoas que realmente avançam usam o pensamento para testar erros mais rápido. Parece uma diferença pequena, mas muda tudo. Em vez de perguntar qual é a decisão perfeita, elas fazem uma pergunta diferente: qual é o próximo pequeno passo que eu posso testar? Percebe a mudança? A primeira pergunta existe previsão absoluta do futuro. A segunda existe apenas movimento. Quando você muda essa lógica, algo curioso acontece. A pressão diminui, porque você não precisa mais acertar de primeira, você só precisa aprender rápido. Grandes cientistas trabalham assim: empreendedores bem-sucedidos, criadores, artistas e inventores. Quase todos seguem essa lógica sem perceber. Eles não ficam esperando ter certeza. Eles experimentam, erram, ajustam e tentam de novo. E a cada tentativa, algo novo aparece, informação real. Porque existe uma diferença enorme entre pensar sobre algo e viver aquilo na prática. Pensar cria hipóteses, agir cria dados. E dados mudam decisões muito mais rápidos do que teorias. E por isso, muitas vezes, alguém aparentemente menos preparado avança mais rápido. Não porque sabia mais, mas porque entra no ciclo de aprendizado antes. E quando uma pessoa está analisando possibilidades, outra já está acumulando experiência, tem uma propriedade curiosa. Ela reduz a incerteza muito mais rápido do que o pensamento isolado. Quando você começa a agir, percebe que muitos dos medos que pareciam enormes simplesmente não acontecem. Outros acontecem, sim, mas são menores do que sua mente imaginava. E aos poucos, que realmente acontecem se tornam lições. Pouco a pouco, a inteligência começa a trabalhar a seu favor novamente, mas agora de uma forma diferente. Em vez de ser usada apenas para imaginar cenários, ela começa a ser usada para interpretar experiências reais. E isso cria uma combinação extremamente poderosa. Ação gera experiência, experiência gera aprendizado, e aprendizado gera decisões melhores. Esse é o ciclo que move praticamente toda a evolução humana, mas ele só começa com algo simples e desconfortável. Primeiro passo, sem garantia. Talvez essa seja a grande ironia da inteligência. Ela pode fazer você entender profundamente como o mundo funciona,
mas só a ação permite que você realmente participe dele. Então vale uma reflexão silenciosa. Quantas decisões da sua vida você ainda está esperando ter certeza para tomar? Quantos projetos você ainda continua apenas planejando? Quantas ideias você guarda porque ainda não é o momento ideal? Talvez o maior erro que pessoas inteligentes cometem não seja pensar demais, seja acreditar que a vida recompensa quem pensa melhor. Quando, na verdade, a vida recompensa quem pensa o suficiente e depois se move. Porque no fim das contas, a inteligência que realmente transforma vidas não é a que encontra todas as respostas, é a que tem coragem de começar mesmo sem elas. E talvez, enquanto você termina esse vídeo, existe uma pergunta simples que pode mudar muita coisa a partir de hoje. Qual é a pequena decisão que você vem adiantando e que poderia começar agora?